A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Como eu já havia anunciado, eu quero falar algumas coisas sobre dons e graças. Porque existem aí diferenças entre nós, porque todos temos o mesmo Pai, temos o mesmo Espírito Santo, temos a mesma Palavra de Deus disponível para nós, temos o mesmo Jesus Cristo. Mas então, eu tenho certeza que você nunca ouviu sobre isso. Todos temos a mesma unção. Talvez você esteja surpreso por nunca ter ouvido isso. Mas não há nenhum lugar na Bíblia que diga que não temos a mesma unção. Eu sei que algumas coisas que eu falo aqui são diferentes daquilo que você está acostumado, porque eu também ouvi as mesmas coisas que você ouviu. Mas a razão para que as correções aconteçam é a seguinte: enquanto você se agarra a um ensino errôneo, este ensino não tem a possibilidade de te ajudar. Então muita gente acha que depois que você nasce de novo, você então recebe o Espírito Santo e aí você recebe unção. Não! Depois que você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. É isso. A unção vem com o Espírito Santo. No Novo Testamento, todos nós temos o mesmo Espírito Santo, a mesma unção. Porque a unção que temos é a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus, o Deus Todo-Poderoso, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Este é o mesmo Espírito Santo e o mesmo poder que Jesus disse que teríamos. Ele disse: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Foi isso que ele disse. Então, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que Jesus teve. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um Espírito Santo inferior ao Espírito que Jesus teve? Tem certeza? Jesus disse, quando o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ele tinha, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão o poder. Porque o poder vem com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Quando ele diz e com poder, o poder não é diferente do Espírito Santo. Eu já li para vocês, no Evangelho de Lucas, se vocês lembram. Lembram quando eu li isso para vocês? Capítulo 1. Sabe, às vezes,
quando estamos estudando as Escrituras, uma das coisas que temos que aprender é estarmos abertos para a palavra de Deus, deixarmos a palavra nos ensinar. Lucas capítulo 1, verso 35. Vamos ler aqui. Lembrem que o anjo trouxe a mensagem a Maria. E diz, e respondendo o anjo, disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Pergunta. São duas coisas diferentes aqui? Ele está falando de duas coisas diferentes, o Espírito Santo e o poder são coisas diferentes? Veja aqui de novo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo é o demonstrador do poder de Deus. Quando ele vem, o poder vem. Foi por isso que Jesus disse, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Porque o Espírito Santo vem com poder. Ele nunca vem sem poder, ele é o poder de Deus. Então, quais são as diferenças? As diferenças estão nas coisas sobre as quais eu tenho ensinado a vocês. Número 1, no chamado, há chamados diferentes. Número 2, há ofícios diferentes. Número 3, há ministérios diferentes. Entendem? Não são os mesmos. Temos chamados diferentes, temos ofícios diferentes. Ministérios diferentes para o propósito da obra de Deus. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor. Ele disse, isto é verdade. Ele disse, eu sou o Senhor e vocês todos irmãos. Então ele é Senhor. Somos o corpo dele. Amém? Por que isso é tão importante? Porque aquele que tem o Espírito Santo tem tudo. E então, baseado no nosso chamado, no nosso ofício, nos nossos ministérios, e tem mais dois sobre os quais vou falar. Eu já venho falando sobre estes 3 primeiros. Eles são dados por Deus. O seu papel é cumpri-los. Cumprir o seu chamado, cumprir o seu ofício, cumprir o seu ministério. É claro, se você não sabe qual é o seu ofício, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, a primeira coisa a descobrir é conhecer. Entendem? Se você é chamado de Deus porque você ouviu Ele te chamando e responde. Se você não o ouviu te chamando, não há por que responder. Certo? E isto não é problema, porque somos todos chamados de Deus como filhos de Deus. Isso é bom o suficiente? Somos santos de Deus. Mas os chamados, os ofícios, ministérios, são para o propósito do aperfeiçoamento dos santos de Deus para a obra do ministério, como já lemos aqui. Ok. E então eu disse que há dons e há graças. Por que isto é importante? É importante por várias razões. Vá para Romanos, capítulo 11, verso 29. Romanos, capítulo 11, verso 29. Pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Certo? Vá para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 7. 1 Coríntios capítulo 7, verso 7.
Paulo, o apóstolo, diz: eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aqui ele não está tratando dos 9 dons do Espírito que você tem listados aí em 1 Coríntios, capítulo 12, certo? Versos de 7 a 9. Não é disso que ele está tratando aqui. Ele está tratando do que chamamos de dons e chamado. Ok? Quer sejam dons ministeriais ou dons especiais com os quais ministramos a outros, alcançamos os outros, ou fazemos algum serviço para Deus. É desse tipo de dons que ele está tratando aqui. Temos dons diferentes, é isso que ele está dizendo? Ok. Agora, vá para Romanos capítulo 12, a partir do verso 6. Romanos capítulo 12, a partir do verso 6. Tendo então dons, diferindo segundo a graça que nos foi dada. Notem, viram a palavra graça aí? Ele diz que temos dons que são diferentes. Recebemos dons de forma diferente. Dependendo da graça que nos é dada, o que significa que recebemos quantidades diferentes de graça. A graça que Deus nos dá depende do chamado de Deus em nossas vidas. O que quer que Deus tenha te dito para fazer, Ele vai te dar a graça para isto. Você está ouvindo? O que quer que Deus tenha te pedido para fazer, Ele vai te dar a graça para fazer. Tendo então dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, se profecia, profetizemos de acordo com a proporção da fé. Próximo versículo. Se é ministério, empenhemo-nos em ministrar, e aquele que ensina, no ensino. Próximo verso. Ou aquele que exorta, na exortação. Aquele que dá, faça-o com simplicidade. Aquele que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. Próximo. O amor seja sem dissimulação, sem hipocrisia. Detestai o que é mal, apegando-vos ao que é bom. Então você vê, nós recebemos dons, habilidades especiais, de acordo com a graça que Deus nos dá. O que significa que há medidas diferentes de graça, dependendo do que Ele nos diz para fazer. Por exemplo, quando você inicia um ministério e você avança para um certo grupo de pessoas, um certo número de pessoas, e há uma certa definição de uma área, Deus te dá a graça de administrar aquilo. Quando você tem que alcançar 10 vezes aquela quantidade de trabalho, aquele número de pessoas, aquela quantidade de influência, o que é que Deus faz para você? Ele te dá mais graça. É isso que você precisa. Não mais unção. Não mais poder. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que Ele vai nos dar mais poder. Nenhum lugar na Bíblia diz que Ele vai nos dar mais unção. Entende? Mas Ele nos diz... Vá para Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6. Leiam para mim, 1, 2, leiam. Antes Ele dá mais graça. De novo. Antes Ele dá mais graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Obrigado. Ele dá mais graça, não mais poder, não mais unção, mais graça. O ponto é que muita gente nem mesmo sabe o que é graça. E muitas vezes este é o problema.
E o uso errado da linguagem muitas vezes também é o problema, porque muitas vezes o que eles chamam de unção, na verdade, é graça. Porque eles não percebem. Entendem? E eles dizem, Deus me deu uma unção maior para fazer isso. Não, Ele não te deu uma unção maior, Ele te deu uma graça maior. A graça, na verdade, tirando o fato de que, em sua definição mais simples, ela é favor não merecido, esta é a definição mais simples de graça. Mas é muito mais que isto. A graça, na verdade, a operação exterior de um poder interior. É a operação exterior de um poder interior. O que significa que o poder que está dentro de você é mais liberado. O que significa que todo aquele poder de Deus que habita em você, o quanto deste poder Ele libera através de você, de tempos em tempos, ou sempre que necessário. É isto que importa. Você está entendendo isto? Por exemplo, o Espírito Santo nos dá dons, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Ok? Que diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada homem, visando a um fim proveitoso. E aí ele diz, a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, e aí ele vai nos dizendo, o Espírito dá, e então ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Este Espírito Santo que está fazendo isso está dentro de nós. Ele decide liberar um dom através de mim. Em outro momento ele decide que vai me dar 2, 5, mas o mesmo Espírito Santo está dentro de mim. Ele escolhe dentro do pastor Sawyer liberar um dom, 2 dons, 5 dons, mas é o mesmo Espírito Santo. Isso se chama graça. A operação exterior, a manifestação exterior de um poder interior. É a liberação, a graça também é a liberação da beleza de Deus na sua vida. A graça também é a manifestação da bondade de Deus na sua vida. Você vê, é a manifestação exterior de um poder interior. O poder está dentro, mas se demonstra para fora. Quanto da graça de Deus você vê na vida de um homem? A beleza do Espírito de Deus, a glória do Espírito de Deus. E quanto mais você se humilha a Deus, quanto mais se dedica a Ele, anda à sua luz, mais desse poder é liberado e manifesto através de você. Eu disse que o milagre do cristianismo é Cristo em você. Esta é a glória do cristianismo. Esta é a conquista mais elevada de um filho de Deus. Por isso que não devemos minimizar, é importante demais. Lembre-se, quando o homem pecou, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Cristo veio, Cristo em você é a esperança da glória. A glória foi perdida, mas mais glória foi recebida. Uma glória maior foi recebida em Cristo Jesus. Sabe, às vezes quando compartilhamos algumas coisas que são novas, eu sei que elas não são tão novas. O que eu estou te dizendo não é realmente novo. É apenas que tem havido uma ênfase exagerada sobre algumas coisas que têm quase desencaminhado a igreja. É isso que eu estou tentando, sabe, reforçar aqui para que você continue no curso certo. Aleluia! Eu tenho 2 versículos da Bíblia para te mostrar, porque eu sei que quando você sair daqui, você vai tirar um tempo para estudar as coisas que eu disse, e isto é importante. E você vai encontrar alguns versículos. E você vai encontrar esses 2 versículos que podem te confundir, mas é importante que eu explique para você e os esclareça. Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu disse a vocês que não há nenhum lugar na Bíblia
onde ele nos diz, no Novo Testamento, eu estou falando, Novo Testamento, onde algum dos apóstolos, ou Jesus, disse algo como, a unção está sobre mim. Ninguém disse isso. Pedro disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Não, diz que ele estava cheio do Espírito, o Espírito dentro. Você está acompanhando, mas há 2 versículos que se aproximam disso, e se você ler apenas na superfície, você pode entender errado. Então eu quero trazer o entendimento deles. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Eu disse a vocês, isto é linguagem do Velho Testamento, não do Novo Testamento. Então por que está aqui? Porque os tradutores cometeram um erro. Eu já vou mostrar a vocês. Relaxem. Já já eu mostro. É só para garantir que vocês viram. Sabe, antes de eu pregar coisas sérias como esta para ministros, especialmente como vocês, eu me certifico de ter pesquisado o suficiente. Sim, porque vocês são líderes e vão compartilhar isso com outros. E eu quero que vocês tenham um entendimento completo disto. E eu acho que isso é importante porque vocês mesmos vêm tentando entender. Sabem? O problema aqui é quando ele diz, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então a ideia que o leitor tem aqui é que isto significa, sabe, que o Espírito está sobre você como no Velho Testamento, mas isso é uma tradução errada. Ora, muitas das traduções populares dizem isto porque eles não estavam focando nesta coisa. Ao invés disso, estavam focando na outra parte, debatendo sobre o que era menos essencial. E o que acontece? Algumas traduções dizem que esta última parte não deveria ser incluída, porque não estavam nos manuscritos usados. Alguns devem que deveria ser incluída. Então deixam de lado o aspecto mais importante, que entra em choque com o Novo Testamento, com o pensamento do Novo Testamento, e ficaram discutindo sobre o que deveria ser adicionado ou não. E quer você adicione ou não, esta parte aí está ok. Não é uma contradição da Escritura. Mas o lugar onde é uma contradição ao Novo Testamento, eles deixaram passar. E é isso que acontece quando você fica debatendo coisas. Às vezes você deixa de lado o assunto mais importante e debate sobre aqueles que são menos importantes. Foi o que aconteceu com eles aqui. Então várias das principais traduções avançaram nisso e de fato alguns até pensaram que esta é uma citação de Isaías capítulo 11, verso 2, onde ele fala sobre o Espírito do Senhor repousando sobre o Cristo, em uma linguagem profética. Mas essa não é uma citação desse versículo, nem uma citação da frase. Elas não se relacionam. Aqui está o problema. A expressão repousar sobre é o que foi mal traduzido. Por isso que a tradução é tão importante. Deixa eu dar um exemplo. Quando estávamos no acampamento jovem, eu passei por uma situação interessante. E eu chamei uma das jovens para falar algumas coisas. E ela disse algo. Ela estava tendo dificuldade com o inglês, então, e aí um jovem veio para ajudar com a tradução. Na verdade, era uma menina que estava traduzindo. O garoto
quem falava, que compartilhava algo conosco, e a garota estava traduzindo. E então ele disse algo, e a menina disse, e Jesus Cristo se crucificou. Ela traduziu desta forma. Para o inglês, ela disse, Jesus se crucificou, e eu disse, é o quê? Mas foi o que ela pensou que o rapaz tinha dito, por isso que ela traduziu assim. Mas você entende, se você ouve isso e avança com isso, você acha que Jesus crucificou a si mesmo? É claro que ele não se crucificou. E aí então, um ou dois colegas dela da congregação a corrigiram e disseram, sacrificou a si mesmo. Vocês veem, ela teve uma dificuldade, ela estava tentando dizer que Jesus se sacrificou, que ele se entregou para morrer. Mas então ela traduziu dizendo que ele se crucificou. E há uma grande diferença entre os dois. Então a tradução é muito importante. Glória a Deus. Ok? Então eu disse que o problema neste versículo está aí no uso que fazem da expressão sobre vós repousa. Isto não está correto, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. E o segundo versículo, você encontra, este primeiro foi escrito por quem? Quem é o escritor? Pedro. Ok. Há um aqui, escrito por Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vamos ler. E ele me disse, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você já leu isto? Então, pergunta, no Novo Testamento, será que o poder de Cristo repousa sobre mim? Você vê? Eu disse que quando você passa por esses versículos, você pode se confundir e pensa, ok, quer dizer, o poder de Cristo repousa sobre mim, então a unção repousa sobre mim, mas não é isso. Veja, isso não está certo. De novo, isto é um erro na tradução. Ok. Então você diz, então o que está certo? O que é o certo? Eu quero começar então te mostrando outro versículo. Lucas capítulo 10, verso 6. Lucas 10, verso 6. Leiam para mim. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. De novo. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz? Me diga, o que isso significa? Sua paz repousará sobre ele? Você notou a mesma expressão? Isso aqui no nosso idioma. Repousar sobre o Espírito Santo. Repousar ou vir sobre, certo? Será que estas coisas são as mesmas? Certo, eu escrevi algo bem rápido para você. Eu peço que, se você puder, anote aí. Eu escrevi aqui. 1 Pedro 4,14, que lemos há pouco. Um verso traduzido erroneamente em muitas traduções populares.
Alguns até presumem que Pedro está citando Isaías 11, verso 2. Mas, se isto fosse preciso, a declaração ou a frase estariam contextualmente erradas. Volte para a 1 Pedro 4,14, está bem aí? Ele diz: se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Será que o Espírito de Deus vem sobre você porque você é perseguido? Contextualmente, isso estaria errado. Se fosse isto que Pedro queria dizer. Se essa tradução estivesse correta, ou seja, se ele quisesse dizer exatamente isto, então, esta seria uma mensagem conflitante. O Espírito de Deus não vem necessariamente sobre você porque você é perseguido. Não é por isso que ele vem sobre você? Mas o ponto é que não foi isso que ele disse? Então isso estaria contextualmente errado no que diz respeito à mensagem do versículo, bem como a respeito do ministério do Espírito Santo. Em segundo lugar, e mais importante, você precisa entender isto. A palavra para repousar, como na expressão repousar sobre, é em grego apanopanomai. Entenda, isto é grego, e há duas coisas importantes aí. Quando você tem, em Lucas 10, verso 6, quando ele diz: sua paz repousará sobre, se lá houver um filho da paz, ele diz: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ok? Repousará sobre ele a vossa paz. Então a palavra usada é apanopanomai. Então, isto é grego antigo. Os gregos modernos não falam mais este idioma. Então não se preocupe sobre a pronúncia. Você entende o que eu digo? É apenas uma forma para te mostrar algumas diferenças. Isto é o que é importante. Mas a palavra que é usada para repousar, em 1 Pedro capítulo 4, verso 14, é anapauo. Isto é diferente. Significa trazer refrigério, dar descanso, volte lá. Não é a mesma expressão de repousar sobre, no sentido de ficar em cima, como em Lucas, a sua paz permanecendo ali. Se ali houver um filho da paz, a sua paz permanecerá ali, repousará sobre. Esta não é a mesma palavra que Pedro usou. A palavra que Pedro usou é diferente. Anapauo, que significa dar refrigério, ou dar, conceder descanso, dar descanso a. Dar refrigério a alguém. Te ajudar a se recuperar. É isso que essa palavra significa. Então era isso que Pedro estava dizendo. Estava dizendo que o Espírito da glória e de Deus te ajudará a se recuperar quando você é censurado em favor de Cristo. Agora, na tradução de Rotherham foi um estudioso que nos ajuda, e há algumas traduções que nos ajudam a ter a tradução correta. Essa se chama tradução enfatizada. E é claro que eu sempre consulto grandes estudiosos para o meu argumento, e todos eles confirmam que eu estou certo. Agora vamos ver isso aqui. Mesmo você pode checar facilmente em alguns livros e vai descobrir, dou o exemplo de Robertson, Vincent. É importante essa pesquisa, mas deixa eu ler para vocês. Porque a verdade da palavra de Deus é consistente, não há conflitos. Há uma consistência na verdade de Deus. Deixa eu ler esse versículo para você na tradução de Rotherham. Então, ouçam o que ele diz.
Se vós estáis sendo reprovados, em nome de Cristo felizes sois, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus sobre vós está trazendo descanso. Está trazendo descanso sobre vocês. E é claro, ele usa uma linguagem mais erudita, mais rebuscada. Rotherham é do século XIX, então é normal. Mas ele nos dá aqui o entendimento correto. Ou seja, o Espírito de Deus te dá refrigério. Quando você passa por dificuldade e perseguições, ele diz que o Espírito de Deus em você te ajuda, te dá refrigério. Ele traz para você a recuperação daquele problema. Ele não diz, como a King James e outras, que o Espírito de Deus repousa sobre você. Não. Isto não é doutrina do Novo Testamento. É apenas uma tradução errada. Então a segunda tradução errada está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Certo, vamos ler de novo. O que é que diz? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Muito bem. Então ele diz, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aqui está outro problema. Outra vez a expressão, repousar sobre mim. E é aí que temos o problema. Eu fiz uma anotação aqui, eu gostaria que você escrevesse. A palavra repousar aqui vem do grego episkeno. Veja, é outra palavra. Significa tomar a posse de uma habitação e viver operando a partir dela. Como quando a presença de Deus veio sobre o tabernáculo do Velho Testamento para ocupá-lo e residir nele. São duas palavras gregas, epi e skeno. Ok? Esta é uma palavra composta. Então, o que isso está nos dizendo? Epi traz a ideia de superposição. Veja isto. Deixa eu explicar o que ele está dizendo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo, a maioria das versões diz, possa repousar sobre mim, mas não. O que ele está dizendo aqui, esse repousar significa tomar a posse de uma habitação e habitar nelas, que não significa habitar. Não sobre, mas dentro. Então ele está dizendo que o Espírito de Deus em mim, ele me toma, ele me possui e opera através de mim. Foi isso que Paulo disse. Então, porque está traduzido errado, muita gente pode pensar, o Espírito está sobre mim, a glória de Cristo repousa sobre mim. Não. O poder e a unção repousam sobre mim. Não. A palavra não pode ser traduzida como repousar sobre. A tradução da palavra é tomar a posse de, com o intuito de viver, de habitar ali. Então, aqui temos uma alusão a sermos cheios do Espírito. É o que ele está dizendo. Sermos cheios do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, o que acontece? A Bíblia diz, sendo cheios falando. Você fala a palavra de Deus com ousadia. Você fica carregado, supercarregado. Você é cheio a partir de dentro. Como Jesus era cheio do Espírito, a Bíblia diz. Então eu disse, no Novo Testamento, você tem que pensar no Novo Testamento. No Novo Testamento, o propósito de Deus é que você tire de dentro o poder para o que precisa ser feito. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.